Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Boa noite, que bom que nós estamos mais uma vez no grupo familiar. Apesar de que eu gostaria muito que nós estivéssemos juntos no final de semana na igreja, que você pudesse estar com seus irmãos fazendo um grupo de oração na sua casa. Mas olha, esse momento de grupo familiar em casa, com apenas aqueles que moram conosco, ele tem nos ensinado que é muito possível cada um de nós fazermos um grupo nas nossas casas. Então, quando as coisas melhorarem, quando tudo isso passar, se prepare para você fazer um grupo familiar na sua casa. Você pode prestar atenção que não há segredo, não há dificuldade alguma nisso, né? E graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós temos essa possibilidade de chegar até você através da internet, através desse vídeo, e que hoje seja um dia para você crescer mais uma vez. A pergunta do seu grupo é: como posso permanecer firme e inabalável? Como posso permanecer firme e inabalável nesse momento que nós estamos passando de isolamento social? Nesse momento que nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo, em que há um perigo, claro. Como ficar firme? Como ficar inabalável? E Paulo nos fala que a gente precisa ficar firme e inabalável. Então nós vamos estudar sobre isso hoje. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado pela oportunidade que temos de orar, que temos de chegar até Ti. Que as nossas orações cheguem até os Teus ouvidos e que elas possam mover o Teu coração, que Tu possa nos responder na medida da Tua vontade, que nós possamos vencer todos esses momentos difíceis. Continuamos orando por aqueles que estão doentes, aqueles que nós amamos, que precisam de saúde, aqueles que têm enfrentado a rotina dos hospitais, aqueles que têm familiares que estão nessas condições. Continua dando força, Senhor, que nós possamos estar permanecendo firmes e inabaláveis em Ti. Te amamos, Te agradecemos por esse momento que nós podemos compartilhar em família a Tua Palavra. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Nosso versículo da semana está em 1 Coríntios 15, 58. E ele fala: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mais uma semana para a gente estudar a Palavra de Deus, e é bom ter a Bíblia para nos orientar e nos fortalecer. Esse versículo da semana, ele é muito transformador, ele é muito fortalecedor nas nossas vidas, porque ele fala exatamente sobre nos mantermos firmes e que nada nos abale. Nesse momento tem muitas coisas que nos abalam, né? Notícias ruins, pessoas que amamos que estão indo para o hospital, pessoas com alguns sintomas, e todas essas coisas abalam nossa fé de alguma forma. Mas Paulo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, Deus nos fala que nós devemos ficar firmes e não nos abalar com nada. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Dedicação ao Senhor é muito importante. Precisamos continuar orando, precisamos continuar meditando, precisamos continuar tendo comunhão, precisamos continuar fortalecendo as pessoas. E mais importante, talvez, nunca foi tão importante como agora que você pregue Jesus para as pessoas. E se você não conhece Jesus, você precisa conhecer e ter um relacionamento com Jesus. Isso é muito importante. Paulo, neste capítulo, ele fala sobre a ressurreição. Se você ler um pouquinho o capítulo de 1 Coríntios 15, todo, você vai ver que ele vai falar sobre ressurreição. E ele reafirma que por meio de Jesus, um dia todos os que dormirem e todos os que permanecerem nele, ao ouvir o som da trombeta, seremos levados até ele no novo céu e na nova terra. Então, há uma esperança sim, meus irmãos, há uma esperança que é um novo céu e uma nova terra. Um dia todos nós iremos ressuscitar com Cristo Jesus. Mesmo que hoje nós venhamos dormir, ou seja, morrer, todos nós vamos ter um dia que vamos morrer e vamos descansar no Senhor. Mas a promessa que está
em Tessalonicenses e que Paulo também afirma aqui, é que um dia nós seremos ressuscitados com Ele. Nós que seguirmos a Ele, que cremos nele, que acreditamos em Jesus e entregamos nossa vida a Ele. Nós precisamos acreditar nisso e Paulo reafirma muito nesse capítulo de 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição. Através de Jesus nós seremos ressuscitados e essa é a esperança de ser firme, deve ser firme em nossos corações, porque assim nós podemos permanecer firmes. Nele, essa esperança, ela traz tranquilidade aos nossos corações, através de Jesus. E Ele tem preparado esse céu para nós. Fico pensando então, o que me falta para ter mais fé? Para ter mais confiança, para sentir a paz que excede todo entendimento, que está lá em Filipenses 4:7. E aí eu pensei, eu quero compartilhar com você duas coisas. A primeira coisa é que nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Se não há relacionamento com Jesus, essas coisas são impossíveis. É impossível ser firme, é impossível ser inabalável, é impossível acreditar e ter essa esperança. Então a primeira coisa, relacionamento com Jesus. Ter um relacionamento com Jesus é crer e segui-lo. Isso é ter um relacionamento com Jesus. E se você já tem isso, se você já começou esse relacionamento com Jesus, a segunda coisa ela é muito importante e não pode ser esquecida mesmo nesse momento que talvez você esteja pensando, poxa, mas eu não tenho forças para ler a Bíblia, eu não tenho forças para orar. A segunda coisa ela é muito importante, que se chama ter comunhão com Jesus. Parece ser igual, né? Ter um relacionamento com Jesus e ter comunhão com Jesus. Ter relacionamento com Jesus é conhecê-lo e segui-lo. Ter comunhão com Jesus é estar com Ele todos os dias, constantemente, lendo, orando, estando com Ele, vivendo como Ele. É uma vida diária com Cristo, isso é necessário. Se em algum momento você parou de ler a sua Bíblia, se você parou de orar, se você parou de falar com Jesus, de observar Jesus em todas as coisas, precisa voltar para isso. 2 Timóteo 3,16, ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. E para quê? Para que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as boas obras. Em algumas outras versões diz que para o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só há uma maneira de nós estarmos preparados para tudo isso, firmes e fortes, através da Bíblia. Precisamos ter essa comunhão com Jesus diariamente. Não pode ser parcial, tem que ser diariamente. Assim como em 1 Coríntios 15, que nós temos o versículo dessa semana 15:58, também agora em 2 Timóteo 3, ele fala que nós precisamos ser dedicados, preparados para toda boa obra. A obra não parou, a obra continua e nós precisamos continuar falando dela. E enquanto nós estamos aqui, precisamos continuar falando de Jesus para as pessoas. Precisamos continuar pregando sobre Ele, precisamos continuar testemunhando sobre Ele e precisamos continuar vivendo como Ele. Sei que nesse momento está cada vez mais difícil sair de casa, mas está cada vez mais fácil ter alguém necessitado de uma palavra de fortalecimento e fé. Tenha certeza. Essa semana eu fui na igreja, depois de fazer algumas entregas de cestas, e ao chegar na igreja, umas vizinhas me chamaram e elas me disseram: pastor, essa semana nós perdemos uma irmã nossa. Ela trabalhava como enfermeira e partiu. Mas você sabe qual é a grande bênção em tudo isso? É porque da mesma forma como elas estavam tristes porque tinham perdido alguém, da mesma forma elas tinham uma alegria no coração que elas mesmas compartilharam comigo. A irmã delas tinha Cristo Jesus. E elas tinham a mesma certeza que Marta e Maria quando Lázaro faleceu, que um dia ele iria ressuscitar com o Senhor. E um dia essa irmã irá ressuscitar com o Senhor. Essa é a grande esperança, essa é a grande diferença da tranquilidade, é a paz que excede todo entendimento que podemos ter no nosso coração, saber
que temos alguém que pode nos salvar, que se chama Jesus Cristo, e essa salvação se estende a todos aqueles que creem. E por isso nós precisamos continuar pregando o Evangelho a Jesus. Permanecer firme e inabalável, porque você tem Cristo Jesus. E para concluir essa história, eu quero ler uma passagem que está em Mateus 14, que eu pensei muito nela essa semana, no versículo 28 até o 33. Eu vou ler para você, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Mateus 14, 28 e 33. Abra aí sua Bíblia, leia comigo, eu vou ler agora. Do versículo 23. Ele fala bem assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queria compartilhar essa história para você. Além de nós continuarmos tendo que pregar Jesus para as pessoas, além de nós estarmos nesse momento precisando compartilhar amor com as pessoas, nós não podemos falhar e deixar que nossa fé seja abalada. Eu quero compartilhar com você uma pequena lição bem simples dessa história de Pedro e Jesus. A mensagem é exatamente a mesma mensagem que Jesus falou para Pedro, para mim e para você. A mensagem é assim: nós podemos sim andar por sobre as águas, mas não podemos achar que o vento e as ondas são maiores do que o Deus que está na nossa frente nos guiando. Para isso, Jesus falou exatamente isso para Pedro. Só que eu quero trazer para os dias de hoje. E se nós disséssemos para Jesus hoje bem assim: Senhor, eu posso confiar e seguir na tua direção, o que será que Jesus diria para a gente? Talvez ele diria: venha, né? Ele vai dizer a mesma coisa que ele disse para Pedro: venha, continue seguindo, continue acreditando, continue confiando, continue na minha direção. E quando nós seguimos olhando para Jesus, nós conseguimos ser firmes e inabaláveis. Mas se por um instante nós olharmos demais para o vento, para as ondas, para as doenças que são reais, eu não estou dizendo que as doenças não são reais, mas se nós acharmos que o vento, as ondas, as doenças, os momentos difíceis são maiores, por um instante você vai começar a afundar e a sua fé vai começar a ser abalada. Mas a grande bênção é que quando você começar a afundar, Jesus vai pegar você pela mão e levantar, mas Ele vai dizer para você: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então essa é a mensagem que Deus tem para nós. Nós podemos confiar plenamente em Jesus, mas não podemos perder o foco, a direção que é nele, a direção em Jesus. Porque se nós olharmos para o redor, nós vamos ter nossa fé abalada. Eu sei que está difícil, meus irmãos. Eu sei que tem muitos dos nossos amigos, dos nossos familiares que estão indo para os hospitais. Eu sei que tem pessoas que nós amamos e conhecemos indo para os hospitais. Eu sei que tem pessoas que já partiram.
Mas nós não podemos deixar nossa fé ser abalada. Nós precisamos continuar olhando para Cristo Jesus, porque Ele continua no controle. Os cuidados são necessários. Se você vai no supermercado, use máscara. Se você vai para um lugar onde tem aglomeração, use as máscaras. Se você está na sua casa, procure ter álcool em gel na sua casa. Sempre esteja lavando com água e sabão as suas mãos. Procure evitar o contato físico sempre que possível. Os da casa são necessários. Vocês estão numa mesma casa e as pessoas da mesma casa precisam se abraçar, precisam se amar. Já está bem difícil estar sozinho. Então a gente precisa acolher um ao outro na nossa casa. Tome os devidos cuidados, mas não esqueça que Jesus está no controle. E você sabe o que aconteceu quando Jesus entrou no barco? As ondas pararam, o vento parou. E naquele momento, aqueles discípulos reconheceram que Ele é o Filho de Deus. Essa é a grande diferença. Quando nós colocamos Jesus dentro do nosso barco, nós podemos ter paz. Quando nós tiramos Jesus de dentro do barco, as ondas, o vento fará com que nós tenhamos medo. Então, mantenha Jesus no seu barco. Tudo bem? Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Que nós possamos trabalhar diariamente a nossa fé. A nossa fé tem sido provada todos os dias com todas essas situações que temos passado. Mas que nós possamos permanecer firmes, Senhor, mantendo Jesus dentro do nosso barco, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja, dentro do lugar onde nós estivermos com nossos amigos, mesmo dentro dos hospitais, em momentos difíceis, que Jesus possa continuar a estar junto conosco, Senhor, firme e forte, para que nós possamos vencer, para que as ondas do mar se acalmem, para que o vento pare, e para que verdadeiramente nós possamos entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor. Obrigado pelo Teu amor por nós, obrigado por essa palavra dessa noite, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus te abençoe. Quero lembrar você para se inscrever no YouTube, se inscreva no nosso canal, Igreja Batista Adorai. Procura lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho lá para você estar recebendo as nossas notificações de vídeos. Entre em nossa página no Facebook, dá um curtir na nossa página, veja nossos vídeos, nossos cultos, participe conosco. Se você precisa de uma oração, manda para a gente um pedido de oração, nós vamos orar por você. Se você é da igreja, está vendo esse vídeo, não esqueça, tira uma foto, manda pra gente para que a gente possa postar você no Facebook. Essa semana a gente vai fazer uma postagem dos grupos de oração que estão sendo realizados. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nos vemos sábado e domingo através do culto online. Espero que logo a gente possa estar junto. Um abraço, até mais. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.